Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e nesse vídeo eu vou te ensinar como formar adjetivos a partir de verbos, acrescentando os sufixos ed e ing e qual a diferença de sentido entre eles. Mas para não perder o costume, antes da gente começar, vai lá e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa as notificações para não perder nenhuma das dicas super úteis que eu posto aqui todo sábado para te ajudar a desvendar o inglês junto comigo. Já se inscreveu? Então, let's go! Na língua inglesa, eu posso formar adjetivos, que são aquelas palavras que indicam qualidades, a partir de uma ação, ou seja, a partir de um verbo. Uma forma de fazer isso é acrescentando os sufixos ed e ing ao verbo. Quer ver só? Vamos pegar, por exemplo, o verbo chocar, que em inglês é a palavra shock. A partir desse verbo, eu posso formar dois adjetivos. A palavra shocked, que significa chocado, e a palavra shocking, que quer dizer chocante. Esse mesmo processo pode ser usado com diversos outros verbos para formar vários outros adjetivos. Só que tem um detalhe: você precisa saber que existe uma diferença básica entre os adjetivos que terminam com ed e aqueles que terminam com ing. Em inglês, quando um adjetivo termina com ed, ele sempre vai ser usado para descrever como alguém se sente. Em outras palavras, ele está ligado a um sentimento. Tipo o adjetivo shocked que eu falei antes e que significa chocado. Se eu disser em inglês I was shocked when I heard the news, eu estou dizendo que eu fiquei chocado quando eu ouvi a notícia. Ou seja, eu estou expressando como eu me senti. Agora, quando eu quero me referir a alguém ou alguma coisa que faz com que eu me sinta de alguma forma, aí eu tenho que usar um adjetivo que termina com ing. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Lembra que antes eu falei a frase I was shocked when I heard the news para dizer que eu fiquei chocado quando eu ouvi a notícia? A pergunta aqui é a seguinte: o que me deixou chocado? Foi a notícia, não foi? Logo, eu posso dizer que a notícia foi chocante, não é? Bom, notícia chocante em inglês seria shocking news. Sabendo disso, eu posso formar então uma outra frase, tipo essa aqui, ó. I heard some shocking news, que significa eu ouvi uma notícia chocante. Como a gente viu antes, shocking é um adjetivo que termina com ing e que descreve, nesse caso, a notícia ou o que me deixou chocado. Viu como é simples? Então, para saber a diferença entre os adjetivos que terminam com ed e com ing em inglês, basta lembrar que os adjetivos com ed descrevem como alguém se sente. E os adjetivos com ing se referem ao que ou quem faz alguém se sentir de determinada maneira. Agora que você já sabe disso, vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos. Vamos começar pelo verbo annoy, que significa irritar, e que forma os adjetivos annoyed, irritado, e annoying, irritante. O verbo worry, que significa preocupar-se, forma os adjetivos worried, preocupado, e worrying, preocupante. E o verbo surprise, que significa surpreender, forma os adjetivos surprised, surpreso, e surprising, surpreendente. É claro que existem vários outros exemplos e seria impossível listar todos eles aqui. Mas o legal é que com essa explicação vai ficar muito mais fácil para você entender e usar esses adjetivos no seu dia a dia. Agora, presta atenção no seguinte: nem sempre os adjetivos que terminam com ed possuem um equivalente que termine com ing. É o caso, por exemplo, das palavras delighted, que significa encantado, e ashamed, que significa envergonhado. Fica a dica. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do canal Doutor Inglês.
Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe ele com seus amigos. E caso você tenha qualquer dúvida sobre os adjetivos que terminam com ed ou com ing, deixa ela aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn, beleza? E lembra que o Doutor Inglês também é podcast e está lá no Spotify. Basta seguir o Doutor Inglês Podcast e ouvir os conteúdos do canal onde você quiser. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!